fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrar esta Eucaristia, onde dentro deste mês de agosto, mês das vocações, somos convidados a rezar pelas vocações sacerdotais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai em vossa igreja o espírito de piedade e fortaleza, que suscite sacerdotes dignos do vosso altar e capazes de pregar o evangelho com mansidão e coragem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, filho do profeta Gabidom, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então, o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: Deste modo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor:
Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e os 2 peixes,
ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes nós nos deparamos diante de situações tão complicadas na vida que achamos que será impossível de encontrar uma solução para algumas determinadas questões pendentes. Mas o problema é que a gente procura confiar unicamente na nossa condição humana, na nossa força, e a gente acaba esquecendo de crer no poder de Deus. Que o Deus que nós amamos, que o Deus que nós cremos, é o Deus do impossível. Aquilo que realmente para nós é difícil, para Deus torna tudo possível. Então a gente precisa ter esta certeza, a gente precisa ter esta fé, a gente precisa ter esta confiança. Isto nos leva então a mergulhar nesta página do Evangelho que nós acabamos de acolher em nosso coração. Vejam bem, algumas situações da vida, nós somos como aquele povo faminto, que muitas vezes estamos desprovidos de alguma coisa, desprovido justamente de situações que realmente ou a gente acabou faltando por relaxo, porque muitas coisas na nossa vida às vezes falta por nosso descuido, outras vezes algumas coisas da nossa vida faltam pelas circunstâncias da própria vida. Então nós somos como esse povo, que está ali, mas mesmo diante do Senhor e desprovidos. A alternativa, quando nós estamos passando para alguma situação, olhando pela condição humana, é virar as costas e tentar resolver o problema do nosso jeito. Mas não é esta a solução. A solução é permanecer diante do Senhor. Aqui os discípulos fizeram o quê? Jesus, manda esse povo embora, porque eles vão procurar comida, para que eles resolvam os problemas deles, porque a gente vai cuidar dos nossos problemas. Esta também é a nossa tentação humana. Quando nós estamos passando por uma situação, às vezes, complicada, virar as costas para o Senhor, ir embora e querer resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E as coisas que nós procuramos resolver do nosso jeito, nem sempre dão certo. Nem sempre dão certo. Por isso nós temos que ter a atitude daquelas pessoas que trouxeram o mínimo do mínimo. O que eram 5 pães e 2 peixes no meio daquela multidão? Não era nada, não dava-se para nada. Mas ali o Senhor fez a obra, mas ali o Senhor fez um milagre, e todos ficaram alimentados, e diz a palavra que realmente sobraram e recolheram ainda 12 cestos cheios. O Senhor fez o milagre, realizou o impossível. Então nós também precisamos colocar diante do Senhor os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes, o pouco que nos resta, o pouco que nos sobra, o pouco que talvez esteja guardado dentro de nós. Estes 5 pães e 2 peixes pode ser muitas vezes a nossa fé, mesmo que pequenininha, mesmo que muitas vezes abalada, mesmo que muitas vezes
meia molenga, mas esse pouquinho de fé que ainda resta dentro do meu coração, eu tenho que apresentar ao Senhor. Aquela esperança, mesmo que muitas vezes esteja desacreditado, desanimado, inconformado, mas o pouquinho da esperança que está dentro do meu coração, eu tenho que colocar diante do Senhor para que a obra aconteça. A minha confiança, mesmo que seja mínima, que muitas vezes, quando nós passamos por algumas coisas complicadas na vida, é mais fácil a gente desconfiar do que confiar, porque a gente não sabe esperar Deus. Nós achamos que Deus demora demais, nós achamos que muitas vezes Deus não nos escuta, que Deus não nos atende, que Deus não nos ajuda, que Deus não nos ama, que Deus está nos castigando por causa de algum pecado. E por causa dessas maneiras de pensar que a gente vai criando, nós temos uma certa dificuldade para confiar na totalidade em Deus, que é capaz de tudo. Mas o pouquinho que resta lá de confiança em Deus, muitas vezes guardado dentro do nosso coração, a gente tem que apresentar. Então, colocando diante do Senhor estes 5 pães, esses 2 peixes, meu irmão e minha irmã, a obra acontece. A graça acontece. O milagre acontece na nossa vida. O mínimo que a gente coloca diante de Deus, Deus devolve em graças em abundância. Deus faz a obra. Não somos nós para fazer a obra, é Deus que faz a obra. Basta a gente ter esta disponibilidade, esta disposição de ir ao encontro do Senhor, de permanecer diante do Senhor. O que nós não podemos fazer é tomar atitude daquilo que os discípulos orientaram a ser feito. Vai embora para casa, vira as costas, vai tomar conta da tua vida, vai resolver os teus problemas do teu jeito, vai achar o que você precisa de comer. Isso que a gente não pode fazer, virar as costas para Deus. Mas a gente precisa permanecer diante de Deus, a gente precisa permanecer na presença de Deus. Se quisermos ver a obra ser realizada na nossa vida, se quisermos ver a graça acontecer na nossa vida. Então a proposta para nós hoje é justamente colocar em prática esta experiência na nossa vida. Apresentar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Este texto que nós acabamos de ler foi o que nós refletimos no domingo agora passado, domingo que nós celebramos o 18º tempo comum, muito bonito, e que nos dá a oportunidade de refletir muitas coisas. E a própria liturgia de hoje também nos dá a opção, se o padre quiser, né, ele pode realmente reler novamente esse texto na missa, mas como também ele pode ler uma outra passagem bíblica do Evangelho, que é a continuidade deste texto, né, de São Mateus, que é do capítulo 22 ao capítulo 36, que fala justamente do momento que Jesus, ele caminha sobre as águas e Pedro pede para Jesus, né, para que ele possa também ir até ele. E é muito bonito também esta continuidade desta página do Evangelho. Por quê? Porque ali nos ensina o seguinte: enquanto nós estivermos com os nossos olhos voltados para Jesus, nós sempre vamos caminhar bem. Mas quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos na nossa miséria humana, nós afundamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Então a solução para caminhar bem é nunca desviar os olhos de Jesus. A carta aos Hebreus tem uma parte que nos convida a esta prática, ter os olhos fixos de Jesus. Nada pode distrair, nada pode tirar a nossa atenção, sempre voltado para Jesus. Nós vivemos num período no mundo onde a gente se distrai facilmente. Não é só a questão de barulhos,
de poluição visual que a gente encontra muitas vezes pela rua, mas são tantos tipos de coisas que acontecem ao nosso redor que querem nos desviar a atenção de Deus. Um exemplo concreto disto é esta situação triste que a gente está vivendo a respeito da pandemia. Quantas vezes quer desviar a nossa atenção daquilo que é possível realizar uma obra na nossa vida, que é Deus, e colocar a nossa atenção para aquilo que é medo, para aquilo que é assustador, para aquilo que é terrível. Parece justamente uma tortura psicológica, tudo isto que muitas vezes a mídia trabalha na nossa cabeça, tudo é para desviar a nossa atenção de Deus. Mas não sejamos estes, não. Sejamos fiéis ao Senhor, estejamos nosso coração, nossa mente, nossos olhos, nossa vida voltada somente para o Senhor, porque é ali que é o caminho da salvação, ali que é o caminho da libertação, ali que é o caminho da cura para a nossa vida. Então, esses dois textos que eu quis mencionar para vocês nesta reflexão nos ajuda com pistas concretas para fazermos um bom caminho cristão. Permanecer sempre na presença do Senhor, apresentar a Ele os nossos 5 pães e nossos 2 peixes e ter os nossos olhos fixos no Senhor. Olhando para Ele, vamos caminhar sobre o mar. E o que é caminhar sobre o mar? Caminhar sobre tudo aquilo que muitas vezes quer nos derrubar, sobre tudo aquilo que quer nos fazer mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Ao Senhor que de nós tem compaixão, elevemos humildemente nossos pedidos, e a Ele clamemos rezando. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Todos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Ajudai-nos a caminhar cada vez mais na vivência, na Eucaristia, e assim aprendemos a repartir nossa vida com gratidão e amor, nós os clamamos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Tornai fecundos nossa ação e o trabalho de nossas mãos, para que nunca falte o alimento necessário para as famílias e os mais pobres. Nós os clamamos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Fazei com que nossa comunidade, alimentados por vossa palavra, sejam solícitas na caridade e na solidariedade. Nós os clamamos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, para que os cientistas e técnicos sejam inspirados e descubram o tratamento para esse mal que atinge toda a humanidade. Rezemos ao Senhor. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Momento de silêncio para que cada um possa apresentar a Deus os seus pedidos, os seus agradecimentos. Ó Deus, olhai com bondade as preces. Ó Deus de infinita bondade, seja o vosso agrado que vos pedimos com fé. E dai-nos vossa paz, por Cristo vosso Filho e Redentor nosso. Amém.
deste povo, nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este povo, nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este povo, nós queremos com os irmãos compartilhar. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas tuas mãos este este sacrifício, para a glória do seu nome. para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade as preces e oferendas do vosso povo, multiplicai os dispensadores dos vossos mistérios e fazei-os perseverar no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos deste mundo. Não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. chegou o momento que vamos receber Jesus na Eucaristia. E aqui é o momento da gente concretizar a palavra que foi semeada em nosso coração. Quais são os 5 pães e 2 peixes que vamos entregar ao Senhor nesta noite? E ao mesmo tempo a gente possa assumir um compromisso com Ele, de nunca tirar a nossa atenção dEle, nunca desviar o nosso coração dEle, porque somente Ele, como diz São Pedro, somente Ele tem palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva.
Pão da vida és tu, Jesus, o pão doce. O caminho, a verdade e a de amor de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, e do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão doce. O caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão doce. O caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Alimentados pelo pão da vossa mesa, nós pedimos ao Pai que este sacramento de amor faça germinar as sementes lançadas generosamente por vós no campo da igreja, para que muitos escolham o vosso serviço na pessoa dos irmãos e das irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqueles que nos acompanham em casa, possamos então suplicar a bênção de Deus sobre a água. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para a quarta-feira, missa somente às 15h. À noite vai ser celebração da palavra, porque à noite estarei no bairro da Onça para celebrar a Eucaristia com aqueles irmãos nossos que ali residem. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos acolher sobre a nossa vida a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Esta que avança como a aurora, terrível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Exulta em Deus meu Salvador, em Deus meu Salvador.